A vida na Terra está repleta de variações cíclicas. Temos dia e noite, as mudanças das estações e as variações das marés. Muitas dessas oscilações ocorrem em períodos relativamente curtos e podem ser previstas com precisão. Contudo, há outros ciclos que afetam nosso planeta em intervalos mais longos e podem ser mais difíceis de prever. Em um vídeo anterior abordei o papel desempenhado pelos ciclos de Milankovitch na ocorrência das eras glaciais, intercaladas com períodos de aquecimento, mas dada a grande escala de tempo, é pouco provável que esses ciclos impactem significativamente nossas vidas. No entanto, há um ciclo climático que definitivamente terá impacto em sua vida: o El Niño Oscilação Sul, mais conhecido como El Niño e La Niña. Embora o El Niño e La Niña tenham origem no oceano, seus efeitos impactam em praticamente todos os cantos do mundo. E, de acordo com alguns relatos, os efeitos mais intensos estão se tornando mais frequentes. Nas últimas décadas, algumas das consequências destrutivas incluíram inundações, secas, escassez de alimentos e devastação da vida marinha em massa. De fato, um severo episódio de El Niño em 1998 causou a mortalidade de cerca de 16% dos recifes de coral ao redor do mundo, desencadeando um cataclismo de branqueamento que persiste até hoje. O ENSO é um evento global que, sem dúvida, afetará você. Então, o que exatamente são o El Niño e La Niña? Como eles estão interligados? E quais são seus impactos globais? Acompanhe-me enquanto exploramos um fascinante ciclo climático que se tornou uma lenda muito antes de termos a ciência para desvendá-lo. Se você acha que o nome El Niño parece mais um conto popular do que um fenômeno científico, você está no caminho certo. No século XVII, pescadores observaram períodos de águas mais quentes e escassez de peixes que pareciam atingir o pico na época do Natal. Eles deram a isso o nome de El Niño de la Navidad, que significa o Menino do Natal. Somente no final do século XIX e início do século XX, os cientistas começaram a ligar uma série de eventos regionais aparentemente desconexos que ocorriam em todo o planeta. Na metade do século XX, eles descobriram que esses eventos não eram regionais, mas sim fases de um fenômeno global cíclico denominado El Niño Oscilação Sul. O ENSO oscila com uma média de intervalo de 5 anos, embora seu ciclo possa variar de 2 a 7 anos. Já observamos esses ciclos por décadas, mas eles existem há muito mais tempo. Para compreender por que ocorre a oscilação sul do El Niño, primeiro vamos entender o que acontece no Oceano Pacífico em condições normais. Os ventos sopram ao longo do Equador de leste a oeste. Isso é resultado do efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra. Aqui está uma curiosidade: se a Terra não estivesse girando, o ar circularia de norte a sul, dos polos de alta pressão em direção à região mais quente e de baixa pressão no Equador. Mas como a Terra gira, o ar se curva à medida que se aproxima do Equador. Em uma faixa circunferencial que se estende 30 graus ao norte e ao sul do Equador, frequentemente chamada de latitudes dos cavalos, o ar no hemisfério norte se desvia para o sudoeste, enquanto no hemisfério sul ele se desvia para o noroeste. Esse canal de ar que flui para o oeste é conhecido como ventos alísios. Esses ventos alísios não são importantes apenas para os piratas do século XVIII. Conforme os ventos alísios sopram para o oeste pelo Oceano Pacífico, eles arrastam água quente da costa da América do Sul em direção à Ásia. E à medida que essa água quente se move para o oeste, a água fria sobe para substituí-la, um fenômeno chamado ressurgência. Essa água fria é rica em nutrientes que sustentam o fitoplâncton, que por sua vez sustenta os ecossistemas de peixes e tudo o que deles depende. Portanto, como podem imaginar, qualquer distúrbio nesse sistema teria efeitos significativos em cadeia na vida marinha. Se as condições normais fossem como descrevemos no Oceano Pacífico, pense no El Niño como uma perturbação desse normal. Durante o El Niño, os ventos alísios enfraquecem. À medida que perdem força,
A água quente que normalmente fluiria em direção à Ásia se acumula perto da costa das Américas, resultando em menos ressurgência de água fria. Isso, por sua vez, cria uma zona de ar quente e água mais a leste, no Pacífico. Com a diminuição da ressurgência, os peixes que se alimentam do fitoplâncton migram ou perecem. A corrente de jato do Pacífico, que normalmente passa pelo norte dos Estados Unidos e Canadá, se desloca para o sul. Como resultado, o norte dos Estados Unidos e do Canadá tende a ficar mais quente e seco, enquanto a costa do Golfo e grandes partes da costa da América do Sul ficam mais úmidas. O Peru e o Equador experimentam seus meses mais chuvosos, de abril a outubro, e durante os anos mais severos de El Niño, as chuvas e inundações nessas regiões podem ser catastróficas. No grave El Niño de 1997 e 98, inundações devastadoras atingiram o Peru, destruindo pontes e soterrando favelas inteiras sob uma camada de lama com 1 metro de espessura. No total, 1/4 milhão de pessoas foi deslocado de suas casas. A região de Tumbes, que normalmente é árida, recebeu incríveis 16 vezes a precipitação média anual. Fora das Américas, o El Niño desencadeia uma série de efeitos dominó que alteram significativamente o clima globalmente. O aumento das chuvas na América do Sul frequentemente coincide com um período chamado de seca no sul da Ásia e na Austrália. Graves escassezes de alimentos foram registradas na Índia, e um atraso na temporada de monções na Austrália pode resultar em incêndios florestais altamente destrutivos. Devido à vasta extensão de suas pastagens, os incêndios florestais na Austrália são alguns dos mais devastadores da Terra, e já há preocupações sobre um possível evento no final de 2023. Líderes ao redor do mundo estão compreensivelmente preocupados, especialmente dadas as recentes tendências de aquecimento. Lembre-se de que em 2020, em um ano sem El Niño, testemunhamos cenas apocalípticas de incêndios florestais que consumiram 50 milhões de acres de terra. A Austrália é uma verdadeira caixa de fósforos, e o El Niño atua como um proverbial lançador de chamas, o que justifica as precauções das autoridades locais para o pior cenário. Em escala global, a temperatura média da superfície aumenta cerca de 0,1 graus Celsius durante o El Niño. No entanto, vale ressaltar que nem todos os eventos de El Niño são igualmente severos, e alguns podem ser bastante moderados, um fator importante a ter em mente antes de entrar em pânico. Um El Niño típico dura de 9 a 12 meses, mas em ocasiões raras, pode persistir por anos. O clima mundial é um sistema bastante complexo que responde a diversos fatores, portanto, os efeitos do El Niño são mais bem compreendidos quando comparados a uma linha de base, o que explica por que não há 2 anos de El Niño iguais. Laninha é o oposto do El Niño oscilação sul. Se o El Niño é um evento quente, o Laninha é um evento frio, embora algumas regiões possam sofrer aquecimento. Como mencionei anteriormente, o El Niño ocorre quando os ventos alísios equatoriais enfraquecem, mas durante o Laninha, eles se intensificam ainda mais. Pense no El Niño como uma perturbação do estado normal e o Laninha como uma amplificação desse estado. Os ventos alísios arrastam ainda mais água quente da costa da América do Sul em direção à Ásia, resultando em uma maior ressurgência de água fria e rica em nutrientes perto das Américas. Isso pode desencadear um frenesi alimentar na pesca, e se você é fã de salmão, está com sorte. Durante o Laninha, espécies de águas frias como o salmão se aventuram em águas normalmente mais quentes, onde geralmente não sobreviveriam. O mesmo vale para as lulas, caso prefira esse fruto do mar. Enquanto isso, na Ásia, o influxo de água equatorial quente leva a condições úmidas, o oposto do que ocorre durante o El Niño, resultando em um aumento na ocorrência de ciclones tropicais. Na América do Norte, o fluxo de ar é empurrado ainda mais para o norte. Isso resulta em seca no sudoeste dos Estados Unidos e chuvas no noroeste do Pacífico. Em 2022, a Laninha agravou uma mega seca no sudoeste dos Estados Unidos, tornando-a a pior em 1.200 anos.
Basta olhar para esta imagem do Lago Mead, onde a represa Hoover está localizada. Essa área clara é conhecida como o Anel da Banheira, que normalmente fica submersa. Agora, com toda essa conversa sobre ventos alísios e correntes de jato, você pode estar se perguntando como o Laninha afeta a temporada de furacões. Bem, dependendo de onde você mora, as notícias podem ser boas ou ruins. O Atlântico frequentemente experimenta uma temporada de furacões mais intensa durante a Laninha, devido às mudanças na corrente de jato que geram maior instabilidade atmosférica no Atlântico Sul. No entanto, a Bacia do Pacífico, na realidade, testemunha menos furacões, um exemplo de quão diferentes esses efeitos regionais podem ser. Mas não fique muito confortável, moradores do Pacífico. O El Niño tem o efeito oposto ao Laninha. Enquanto isso, na costa do Pacífico da América do Sul, você não encontrará as águas quentes que costumavam ser associadas ao Natal, que antes levaram os pescadores a apelidá-las de El Niño de la Navidad. Na verdade, há uma razão pela qual os pescadores costumavam chamar o Laninha de El Viejo, ou o Velho. Durante o Laninha, o clima no Peru e no Chile se torna mais frio e seco, às vezes resultando em longos períodos de seca. Por outro lado, o norte do Brasil se torna mais úmido durante os meses de dezembro a fevereiro, e as terras baixas da Bolívia podem enfrentar inundações catastróficas. Na África, as condições durante os anos de Laninha são essencialmente o oposto do que ocorre durante o El Niño. A África Oriental geralmente apresenta condições mais secas do que o normal, enquanto o Sul fica mais úmido do que o normal. Então, onde estamos agora no ciclo do ENSO? No momento em que este vídeo foi produzido, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional anunciou o término de um longo período de 1 ano e meio de Laninha. Eles basearam essa conclusão na medição da diferença na pressão atmosférica superficial entre o Pacífico Ocidental e Oriental, uma métrica conhecida como Índice Equatorial de Oscilação Sul. A última leitura do EXOI foi apenas de 0,1, abaixo de 1 no ano anterior, indicando que as condições voltaram praticamente ao normal. Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas, mas já há indícios de que um El Niño pode se desenvolver no final de 2023. Atualmente, a NOAA prevê uma probabilidade de 60% de que o El Niño se estabeleça no outono. Isso teria implicações significativas, e a Índia já está alertando seus cidadãos sobre possíveis condições de seca. Há outra razão para esperar um El Niño em 2023, com base apenas em dados históricos. Desde que começamos a monitorar os fenômenos na década de 1950, nunca houve um período de mais de 4 anos sem um evento El Niño. Portanto, se não ocorrer em 2023, será o primeiro intervalo de 5 anos sem um evento. Para mim, isso exemplifica como o estudo dos ciclos climáticos pode nos ajudar a nos preparar e a promover a sobrevivência humana, não apenas em nosso planeta, mas potencialmente em outros mundos. Isso ocorre porque um dos aspectos fascinantes do ENSO é a quantidade de conhecimento que podemos adquirir sobre os complexos sistemas climáticos da Terra. Compreender a interconexão do clima em nosso próprio planeta será crucial se almejarmos estabelecer presença em outros planetas ou até mesmo realizar a terraformação. Se os humanos eventualmente empreenderem a enorme tarefa de terraformar Marte, Mercúrio, Vênus ou a Lua, ou talvez até um exoplaneta em alguma outra parte da Via Láctea, nosso sucesso provavelmente dependerá da nossa capacidade de compreender as várias informações e ciclos de feedback que ligam intrinsecamente sistemas climáticos e biosferas. Embora esse dia possa parecer distante, nunca é cedo demais para começar a sonhar. Portanto, aqui está uma introdução detalhada sobre o fenômeno El Niño Oscilação Sul. O ENSO pode ser um ciclo altamente destrutivo para a população humana e animais de nosso planeta, mas a vida é adaptável. É muito provável que 2023 adicione outra página à crescente documentação desses eventos. Como o El Niño ou Laninha afetou você? Você notou mudanças interessantes em sua região? Compartilhe suas experiências nos comentários. Sobre qual tema você desejaria explorar a seguir?
Lembre-se de clicar no botão de like se gostou deste vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários e clique no botão de inscreva-se para ficar conectado e ser o primeiro a conhecer as próximas revelações cósmicas. Até a próxima descoberta!